Louvado seja, engrandecido seja, nome santo do Senhor. A Ele seja a honra, a glória e louvor. Também a nossa gratidão por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas. A paz do Senhor a todos, meus amados e queridos ouvintes da Palavra de Deus. Sejam bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal, A Voz do que Clama no Deserto. E também é mais um quadro, costumeiramente, em que temos estado aqui pela permissão e graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nas quinta-feira e também nas sextas-feiras. E nesta ocasião estaremos tratando do tema Uma Rocha de Refúgio. Para tanto, vamos estar orando. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos, Senhor, na Tua santa, gloriosa presença, pedimos perdão, Senhor, dos nossos pecados que temos cometido. Queremos, Senhor, Te agradecer por esta tão grande salvação, pelo nosso nome, Senhor, está escrito no livro da vida e também pela esperança que temos de que a qualquer momento o Senhor deve buscar cada um de nós, o Teu povo, a Tua igreja. E aqui estamos, Senhor, enquanto descansamos, estamos fiados nesta promessa, pela qual ela não pode murchar. Continuamos aqui, Senhor, a meditar, a considerar, Senhor, leitura da Tua palavra. E nesta oportunidade, Pai, estaremos aqui lendo alguns versículos que tratam o Salmo 71, escrito pelo rei Davi, já numa idade avançada e que, por certo, há de falar muito aos nossos corações neste momento. Dar-nos direção, graça e sabedoria para absolvermos e vivermos esta realidade no nosso cotidiano, Pai. Que nunca falte em nossos lábios o louvor, Senhor, e a adoração e o reconhecimento que somente no Senhor é que nós encontramos o perfeito, pleno e seguro refúgio. Faz isso, Senhor, é o que nós pedimos, ó Pai, e te agradecemos por tudo em nome do Senhor Jesus. Amém. Estaremos aqui abrindo, o Salmo 71, que vai ser a base para a nossa meditação nessa oportunidade. E temos por certo que, assim como foi das outras oportunidades, o Senhor há de falar conosco também durante este momento. Salmo 71 diz assim: Davi confia em Deus e roga-lhe que o livre dos seus inimigos e proteja. Na Bíblia King James, a epígrafe, que não é inspirada, ela diz que traz assim um resumo, ou uma referência do que vai ser tratado dentro do texto que vai ser lido. No caso da King James, fala da oração no tempo da terceira idade. No tempo da velhice, aqui Davi já se encontrava com a idade avançada e não diferente, mantendo a sua comunhão com Deus, o seu tempo de oração, o tempo de consideração, a grandeza, e os benefícios que Deus tinha dado a ele. E ele confessa mais uma vez aqui no Salmo 71, como também tantos outros salmos, a questão de Deus ser a sua única rocha de refúgio. Então vamos estar lendo aqui, versículo 1, ele diz: Em ti, Senhor, me refugio. Nunca seja eu confundido. Na tua justiça, socorre e livra-me. Inclina os teus ouvidos para mim e salva-me. Se tu para mim, olha só, uma rocha de refúgio, a que sempre me acolha. Deste ordem para que eu seja salvo. Pois tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Lendo aqui agora a King James, costumamos fazer isso.
né? Vamos ler aqui, não é diferente de hoje. Vamos estar lendo aqui também esses 5 versículos, né? Que nós lemos pela King James aqui, tá bom? Em ti, Senhor, a epígrafe diz, oração de fé de um servo idoso. Em ti, Senhor, me refugio, que jamais eu seja envergonhado. Por tua justiça, observa as verdades doutrinárias em que esse salmo ele nos ensina e nos traz. Por tua justiça, me livrarás, ó só, e me libertarás. Inclina para mim teus ouvidos e salva-me. Sê para mim a rocha de refúgio, sempre acessível, pois decidiste salvar-me. Olha só, pois decidiste salvar-me. Sim, és o meu rochedo e a minha fortaleza. Foi até o 3 que nós lemos, mas vamos prosseguir lendo durante a reflexão. Então observamos aqui, amados, que o salmista Davi, já na sua idade avançada, e aqui fazendo, né, aqui uma avaliação, né, do que em memória de tudo quanto o Senhor tinha feito na vida dele. Davi, ele era, amados e queridos, vemos nos textos bíblicos, vemos nos relatos biográficos, não só da vida de Davi, mas como do seu ministério e da sua gestão pública como rei. Um homem de Deus. E o que tornava Davi um homem segundo o coração de Deus não era qualquer questão de perfeição do próprio rei Davi. Não. Era a sua incansável, total e incansável dependência de Deus. E nesse momento, nesse tempo oportuno, e durante essa oração, Davi, ele se colocou diante de Deus. E mais uma vez, sendo ele um homem de oração, um homem também de adoração, ele passa a glorificar a Deus, a confessar a Deus que a sua confiança sempre foi nele. Ainda que Deus permitiu, diz o Salmo 71. Ainda que ele permitiu ele passar, eu vou ler aqui, ele diz assim: tu que me fizeste experimentar, eu gosto da tradução, que dê por conta disso. Tu me fizeste experimentar tantas aflições e desgraça. Vamos ler aqui na Bíblia, que nós lemos aqui, no versículo 20, ele diz assim, ó. Pois tu me fizeste ver muitas e penosas, observe bem, tribulações, de novo me restituirás a vida, e de novo me tirarás do abismo da terra. Davi, independente, amado e querido, irmãos, amigos e ouvintes da palavra de Deus, observe, Davi idoso, Davi, onde suas forças, diz ele aqui no Salmo, já estavam declinando. As forças de Davi, a estrutura física de Davi, onde abrange não só o físico, mas o psicológico, o mental, o emocional, estava declinando. Porque, como o Senhor diz, tudo tem um tempo para todas as coisas. Porém, ainda que o exterior estava se corrompendo, o interior de Davi, usando as palavras de Paulo, estava cada dia mais renovando. Davi deixou claro nesta oração, amados, como um legado para nós, que ele sempre foi dependente de Deus e a sua confiança, tendo Deus como sua rocha de refúgio, sempre foi ele. Nada foi o seu exército,
ainda que Davi usou estratégia, ainda que Davi usou seu contingente de milicianos, ainda que Davi ele usou tempos em tempos dentro do seu aperfeiçoamento em face da sua gestão como rei e como guerreiro, ele usou a sua experiência também, porém tudo isso foi fatos que era comum, que ele tratava como algo comum dentro do equilíbrio de que tudo essas coisas eram necessárias. Há a nossa parte a ser feita, porém jamais tudo quanto o Senhor nos conceder que venhamos fazer e que venha gerar glória, que venha gerar vitória, que venha gerar conquistas, jamais podemos deixar com que essas nossas obras ela venha ofuscar a nossa visão, ela venha entretecer, ela venha escurecer, né, o nosso coração, de tal maneira que já não enxerguemos mais a Deus, mas venhamos repousar sobre uma vanglória própria, sobre uma independência de Deus, de acharmos autossuficiente. Davi, aqui no Salmo 71, no tempo da sua velhice, mais uma vez consolidando o que ele sempre foi, independente das tribulações, tanto dado o fato da guerra real que temos quando estamos e andamos na comunhão com Deus e servo do seu reino, como também as próprias batalhas oriundas da nossa carne. Ainda assim, Deus, ele tem que ser a rocha do nosso refúgio. E aqui eu trago aqui 3 razões em que somente Deus é que ele temos que tê-lo, como Davi o tinha, como a nossa rocha de refúgio. E a primeira razão que Davi nos revela nesse salmo era que uma rocha de refúgio, nós encontramos somente Deus, cuja segurança, ou melhor dizendo, uma rocha de refúgio, cuja segurança encontramos somente em Deus, como o salmista declara no Salmo 71, versículo 1. Em ti, Senhor, me refugio. Nunca seja eu confundido e na King James envergonhado. Então, Davi, ele tinha somente Deus como seu refúgio. Nada mais precisava. Nada mais era necessário. Somente Deus ele tinha como aquele que o guardava, aquele que o protegia. Uma rocha de refúgio cuja segurança descansamos somente em Deus. Por sua salvação, como diz o versículo 2, da tua justiça socorre-me e livra-me. Inclina os teus ouvidos para mim e salva-me. Cuja segurança descansamos somente em Deus por sua salvação, por sua iniciativa. Versículo 3, parte C, quando ele diz: deste ordem para que eu seja salvo. Foi Deus que deliberou, amados, ir ao nosso favor, ir em nossa direção, enquanto nós somente afastávamos de Deus cada dia mais. Como diz o salmista, Deus olhando do céu não viu sequer um justo, todos se desviaram, todos estavam se corrompendo, se tornando imundo diante de Deus. Porém, ele decidiu nos dar uma oportunidade para que nós possamos, diante dessa oportunidade, escolher e reconhecer diante da atitude desse cuidado de Deus, descansarmos nele como a nossa rocha de refúgio.
E terceiro, por sua justiça. Quando ele diz aqui no versículo 2, no versículo 2, na tua justiça socorre e livra. Os teus ouvidos para mim e salva-me. Ou seja, Davi, ele descansava em Deus como a sua rocha de refúgio, não só de proteção, mas também de salvação. Isso na sua justiça. Somente na justiça de Deus, amados, é que nós encontraremos descanso para a nossa alma. O apóstolo João disse, se o teu coração te condena, maior é Deus do que o nosso coração, do que o teu coração. Somente nele, na justiça do Senhor, que está e que foi deixada para nós como uma rocha de refúgio, que é a fé na pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o fundamento, ele é a rocha que os edificadores rejeitaram, mas todos quanto a eles se chegaram e se abrigaram nesta rocha, encontraram o verdadeiro refúgio por sua salvação, por a iniciativa do Senhor Jesus e por sua justiça. Porque na cruz do Calvário, ele derramou seu sangue que nos purifica de todo o pecado. E por último, uma rocha de refúgio cuja segurança aguardamos somente em Deus. Antes de eu ler o versículo, vamos só relembrar. Uma rocha de refúgio só encontramos, cuja segurança encontramos somente em Deus. Deus é que pode todas as coisas e nada pode estorvar a sua mão, estando ela ao nosso favor. Ele é que nos dá a nossa força. É na sua destra em que encontramos a devida e a eficaz segurança, cuja segurança descansamos somente nele, pela sua salvação, a iniciativa e a sua justiça. E por último, cuja segurança guardamos somente em Deus. Ainda que nós possamos fazer uso da medicina, ainda que podemos fazer uso de um amigo que está ao alcance dele, nos recorrer em determinado momento da nossa vida, ainda que recorramos a um advogado, cujo conhecimento profissional em nossa defesa poderá nos socorrer no momento para que prevaleça a injustiça que estamos sofrendo por parte de uma empresa ou qualquer outra causa, ainda que recorramos à questão política daqueles que estão sobre uma gestão pública e tem como, dentro das suas limitações e a condição de nos dar uma resposta feita à nossa necessidade, ainda assim, tudo isso vem do Senhor. É Ele, pelos seus atos providenciais, que nos promove este escape. É nele que aguardamos este refúgio. Uma segurança, cuja segurança aguardamos somente nele. Ainda que temos todos esses subterfúgios, nós repousamos e aguardamos esperançosos na bênção do Senhor, na aprovação de Deus. Louvado seja, engrandecido seja o nome santo do Senhor. E isso por sua soberania, como nós vemos no versículo 5a. Pois em ti me tenho apoiado desde que nasci. Versículo 14, quando ele diz: mas eu esperarei continuamente e te louvarei cada vez mais. Segunda razão, por sua
por seu cuidado. Primeiro, cuja segurança guardamos somente em Deus. Lemos versículo 5a, 14. Agora, em razão de quê? Em razão da sua soberania. Versículo 5b, vamos voltar lá. Quando ele diz, Senhor Deus, Tu és a minha confiança. E versículo 16, quando ele diz, virei na força do Senhor Deus. Farei menção da tua justiça, da tua tão somente. Soberania, por seu cuidado constante, como nós lemos no versículo 6, quando Davi diz, em ti tenho apoiado desde que nasci. Tu és aquele que me tiraste das entranhas da minha mãe. O meu louvor será teu constantemente. Versículo 15 ele diz, a minha boca falará da tua justiça e da tua salvação todo dia, posto que não conheça a sua grandeza. Versículo 17 ele diz, ensinaste-me, ó Deus, desde minha mocidade, até aqui tenho anunciado as tuas maravilhas. E o salmista no Salmo, Davi, no Salmo 37, 25, ele diz, fui moço e hoje sou velho, porém nunca vi nenhum da minha descendência, padecer necessidade. Terceira razão, cuja segurança aguardamos somente Deus, por seu grande poder. Versículo 19, quando Davi diz, a tua justiça, ó Deus, atinge os altos céus. Tu tens feito grandes coisas. Ó Deus, quem é semelhante a ti? E por último, por sua grande salvação, agora e eternamente. Quando ele fala no versículo 2, versículo 2, parte A. Quando ele diz, na tua justiça socorre-me e livra-me. No versículo 3, parte C, quando ele diz, deste ordem para que eu seja salvo. E versículo 20, quando ele diz, tu que me fizeste ver minhas muitas penosas tribulações, de novo restituirás a vida, e de novo me tirarás do abismo da terra. O versículo 20 na Quidemes diz que ele o ressuscitaria, diz, tu me fizeste experimentar tantas aflições e desgraça, de novo me farás viver, e das profundezas da terra me farás ressuscitar. Que diante dessa reflexão, amado, a exemplo de Davi, jamais venhamos deixar de ter a Deus como nosso refúgio, como a nossa rocha de refúgio. Pois só nele podemos descansar, somente nele está a nossa segurança plena, completa, e somente nele é que aguardamos, né, e podemos ter a certeza de que ele há de nos socorrer por conta do seu cuidado, por conta da sua justiça, por conta da sua salvação, por conta da sua grandeza e por conta da sua incomensurável e única salvação. Soberania, melhor dizendo. E também salvação. Foi ele mesmo, o apóstolo João, que disse a respeito do Senhor. Porque Deus amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele é a segurança que aguardamos para nesta vida, enquanto aqui estivermos, independente se o Senhor nos fizer experimentar tempos difíceis e até mesmo o termo que a King James usou, desgraça. Por certo, temos que ter por certo que, abrigados sobre esta rocha de refúgio, ele há de nos livrar, e se preciso for, nesta vida, ele também ressuscita. Porém, temos a promessa que não permaneceremos na sepultura, mas haveremos de ressuscitar, como assim o Senhor Jesus ressuscitou,
para com Ele nos encontrar e permanecermos junto com Ele para todo sempre. Então, que você, meu amado e querido ouvinte, que ainda não tomou a decisão, que ainda não tem reconhecido em seu coração o quanto necessita, tomar uma decisão de arrependimento, reconhecer a sua condição de pecador e recorrer aos pés da cruz, pois Ele já decidiu e já operou esta grande obra para que, pelo seu precioso sangue, o sangue do seu Filho Jesus Cristo, melhor dizendo, possamos nos abrigar, possamos recorrer a esta justiça e nos abrigar sobre esta rocha de refúgio. Amém? Que Deus, por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor, nos abençoe. Um abraço a todos. Vamos estar agora orando. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos, Senhor, na tua santa e gloriosa presença. Pedimos, Senhor, perdão dos nossos pecados. Queremos, Senhor, te agradecer por mais essa oportunidade em que aqui, Senhor, fizemos menção, Senhor, desta verdade pela qual o próprio Moisés, Senhor, no capítulo 32 da tua palavra, faz menção do teu nome como a rocha eterna, a rocha segura. E não são poucas as vezes em que o Senhor é tido como uma rocha. E assim, ó Pai, tem sido o Senhor para nós, como também, Senhor, esta fé pela qual o Senhor colocou em nosso coração. Também temos como fundamento, Senhor, a fé na pessoa bendita do Senhor Jesus. Ele também, Senhor, é a nossa rocha de refúgio para aquele dia, para aquele momento eterno, tanto agora como para todo sempre. Por isso, ó Pai, é que nós te agradecemos por tudo e nos guarda, Senhor, nesta confiança e nesta fé, que ela se torne irremovível, ó Pai, em nosso coração, seja na mocidade, seja no tempo em que chegarmos, a exemplo de Davi, na nossa velhice. Faz isso, Senhor, nos guarda, nós que já alcançamos esse período, com saúde, Pai. Nos guarda do infarto, nos guarda do mal súbito, nos guarda, Senhor, do derrame cerebral. Nos concede, Senhor, uma velhice com saúde, guardados debaixo, Senhor, da tua potente mão. Faz isso, Senhor, é o que nós te pedimos, ó Pai. Já te agradecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém.